Olá, meu nome é Deise Medeiros, eu sou terapeuta de relacionamentos e psicanalista e hoje nós vamos dar início ao nosso quadro Casos da Vida Real. Fique aqui comigo. Então hoje eu vou trazer para vocês a história da Ana. Eu mudei o nome dela. Ela me escreveu contando um pouco da sua história, querendo dividir, o que ela está passando e querendo também uma orientação. Então nós vamos dar início à história da Ana. Olá, meu nome é Ana, tenho 53 anos, sou mãe de 2 meninas e casada há 30 anos. Nos casamos muito jovens. Ele foi meu primeiro namorado e eu fui a terceira namorada dele. Assim como a maioria dos casais, no início, é tudo muito bom, simples, cheio de energia, de vontades e de sonhos. Os filhos chegam e nós então começamos... Os filhos chegaram, e nós então começamos a adaptar uma nova vida àquela criança. Além da adaptação da vida, aquilo vai nos distraindo, ao mesmo tempo nos afastando e vamos entrando em mundos diferentes, onde eu sentia que eu estava cada vez mais voltada para o lar, para a família, para os filhos, e ele voltado para os afazeres e as responsabilidades financeiras. Emocionalmente distante, parecia que só estava feliz quando estava rodeado dos amigos. Bom, só que nessa primeira parte a gente já identifica que é um padrão de casamento funcional, ou seja, ele funciona tecnicamente, cada um cumprindo com o seu dever, cuidando da sua obrigação, mas não existe o padrão emocional afetivo, o que é muito importante para as relações, principalmente para o futuro das relações, para os momentos que nós vamos viver junto com alguém, que é muito importante. Vamos continuar. Com o tempo, as brigas começaram a aumentar, eu me sentia sozinha, sobrecarregada, tendo que cuidar de casa, dos filhos, trabalhar fora e ter ao meu lado alguém que era tão ausente emocionalmente. Quanto mais tempo passava, mais as discussões aumentavam e a gente se afastava um do outro. Nosso momento de lazer geralmente era rodeado de pessoas, de amigos e muito pouco tempo juntos como família e como casal. Com o tempo eu fui percebendo que ele se tornava, além de distante, uma pessoa irritada, impaciente e eu, consequentemente, ficava mais nervosa e cobrava mais presença. Mais um padrão aqui de comportamento, ou seja, a mulher se sentia sozinha, pressionava, o homem se irritava, se distanciava. Quando o homem não dá afeto, não se conecta com a mulher de forma afetuosa e emocional, a mulher começa a cobrar por atenção, por carinho e por amor. E quando ela cobra, que ela coloca a mão na garganta e fala isso, através das atitudes no dia a dia, o homem começa a se sentir cobrado, em casa é muita cobrança, é só encheção de saco, o homem se distancia da família e se aproxima geralmente de amigos ou de familiares, de terceiros. Vamos lá. Quanto mais eu cobrava, mais a gente brigava, mais ele se irritava e se afastava. Eu nunca fui ciumenta e muito menos de ficar procurando se ele estava fazendo alguma coisa errada ou não. Mas caiu no meu colo um dia a traição que eu estava vivendo, mas não tinha a menor ideia. O meu mundo caiu. Eu não sabia o que pensar, o que fazer, para onde ir. Eu fiquei simplesmente perdida emocionalmente, tentando compreender o caos que eu estava vivendo. A princípio eu quis a separação. Ele demonstrou desespero, dizendo que estava arrependido, que não ia mais fazer aquilo e que ia ser diferente, cuidar da nossa família. Eu resisti em acreditar e dar uma nova chance. Ficamos separados 5 meses. Eu fui para a casa da minha mãe com os nossos filhos e ele ficou num apartamento de um amigo. Passado o tempo, quando eu percebi o quanto era difícil uma vida sozinha com os filhos, eu achei que pelo tempo de relação e por ele demonstrar arrependimento, nós poderíamos restaurar o casamento e escrever uma nova história, já que ele tinha sentido o peso de perder uma família. Voltamos e retomamos a nossa vida. No início foi tudo maravilhoso e perfeito. Ele tentava agradar, fazia tudo o que a gente queria. Era presente, atencioso e carinhoso. Quando a rotina bateu de novo, tudo voltou como era antes. E então o desespero bateu mais ainda, porque eu sabia que o sofrimento começaria tudo outra vez. Ficamos assim mais 1 ano e meio, quando ele então decidiu sair de casa e ir morar com outra mulher. Depois de tantos anos de casado e de ter dado chance e confiado nele, estou sozinha de novo. Estou desesperada, sofrendo, chorando, emagrecendo e sem rumo. Me ajuda. Então vamos lá, separando por partes, como eu já falei anteriormente. Aqui é um padrão de casamento funcional, mas sem afeto. Ou seja, todo mundo trabalhando, funcionando dentro das suas funções, mas não se olhando emocionalmente. Quando isso acontece, por parte da mulher principalmente, a mulher começa a cobrar por atenção. E aí começa cobrança e fuga. A mulher cobra e o homem foge. A mulher cobra e ele se sente pressionado.
cada vez mais ausente de casa, que é igual a problemas, e se afastando emocionalmente cada vez mais da esposa, do casamento e da família. Quando acontece a traição, né, que é extremamente comum, muito comum, infelizmente, eu preciso dizer isso, que é muito comum dentro de relações que não funcionam de forma afetiva. No início do casamento, quando a mulher tem os filhos e os filhos pequenos, é como se ela estivesse ocupada, bastante ocupada com aquilo, e como se aquilo fosse o suficiente para ela. Então, ela tem coisas mais importantes para pensar, então ela cobra menos atenção. Conforme os filhos crescem, ela vai tendo menos trabalho, ela vai começando a sentir falta do marido, da atenção, do companheirismo, do cuidado, e aí onde começam as brigas a aumentarem, a novidade passou, né, a rotina chegou da família, e aí começa ladeira abaixo. A outra parte que eu coloquei aqui é a ilusão da reconstrução sem transformação. Quando vem a notícia da traição, para todo mundo, é um choque, né? É um choque absurdo. Então, imediatamente, o homem, ele sente remorso, ele sente medo de perder a família, o que vai ser da minha vida, eu fui descoberto, e ele entra em desespero, e ele se dispõe à mudança, porque naquele momento é o que ele está pensando, é o que ele está querendo, e é o que ele está acreditando muitas vezes. Obviamente que existem pessoas que fazem já sabendo, com a intenção de enganar, mas muitos não fazem isso, fazem na intenção mesmo de recomeçar. Só que a questão é, o que está sendo feito para ser diferente? Por isso a transformação não se sustenta, porque não é feito nada de fato que ajude aquela família, aquelas pessoas a passarem pelo processo de mudança e de amadurecimento, que é muito difícil, é muito trabalhoso, e ninguém consegue simplesmente porque quer. Hoje eu quero ser assim. Não, você precisa de ajuda, o seu marido precisa de ajuda, ajudas profissionais, muitas vezes também espirituais, e quando eu falo espirituais eu não estou falando de uma religião específica, né? Mas, enfim, é preciso, na verdade, que algo comece a ser trabalhado para que haja mudança e transformação de fato, não só no comportamento, como também na estrutura da família. As pessoas me perguntam muito no Instagram, inclusive por mensagens, se eu acredito em mudança, você acha que o meu marido pode mudar, você acha que a minha esposa pode mudar? Bom, gente, se um terapeuta, se um psicólogo não acredita na mudança de alguém, então já começamos mal, não é mesmo? Só que a pessoa precisa de fato querer. E às vezes a pessoa te fala que quer, mas ela não quer. Ela fala uma coisa, mas ela faz outra. E o que importa não é o que está sendo dito, é o que está sendo feito. Então, qual é o movimento feito, né? O que está sendo feito? Você levou para dentro da sua casa novamente e retomaram, né, a família de vocês. Quando, na verdade, o ideal é a gente ver se de fato a promessa, se de fato essa mudança e essa transformação da pessoa está acontecendo. Então, o ideal, gente, na verdade, é não deixar com que a ansiedade e o desespero faça com que a gente tome decisões e façam escolhas às pressas, sem cuidado, sem planejamento nenhum. Então, se existe de fato uma disposição para restaurar a família, para retomar, vamos primeiramente, o ideal é que primeiramente comece o trabalho de transformação e de mudança. Porque depois que você coloca todo mundo dentro de casa de novo, principalmente envolvendo os filhos, fica tudo muito difícil. Inclusive, o que você vai falar para os seus filhos mais uma vez, não é? Então, o ideal é que vá com calma, com que as pessoas consigam demonstrar mudanças através da atitude e não das palavras, né? Então, se vocês decidirem retomarem a história de vocês e darem continuidade, faça com calma, sem pressa. Veja primeiro se o que a pessoa está falando, ela está fazendo, ela realmente está disposta. Dê tempo ao tempo, né? Outro fator também que você colocou na carta, né? Ele saiu de casa e está com outra pessoa. Eu lamento muito, sinto muito, eu entendo a sua dor, eu vivi essa dor também, eu conheço,
né? Eu sei o que você está passando. E agora, o que eu posso te dizer é que você tem que olhar para a única coisa que você pode resolver, que é você. Não adianta você olhar para ele e nem dos porquês, né? Porque emocionalmente a gente entra num looping absurdo e a gente começa a querer respostas para tudo. Mas por que fez isso comigo? Mas eu fiz isso, mas eu me doei, eu me dediquei, eu fui fiel, eu priorizei a família, por que tá fazendo isso comigo? Não tem resposta. E quando a gente perde tempo pensando em tudo isso, a gente não sai do lugar. Não adianta. Se você tem uma ferida, se você tem um machucado e você fica cutucando ela o tempo todo, aquilo vai crescendo e vai aumentando e vai infeccionando ainda mais. Então você precisa começar a cuidar dessa ferida. E cuidar dessa ferida não é pensando nos porquês, não é pensando na injustiça. É você olhando para você e falando: como eu vou sair deste lugar agora? E muitas vezes isso significa você abrir mão de respostas e simplesmente começar a encarar, né, o seu luto. Eu falo bastante disso, né, da importância de você encarar o luto, você aceitar que é o fim do seu relacionamento, você não ficar não só buscando, né, os porquês que você quer compreender, mas também a gente quer saber se a pessoa vai voltar, a gente quer saber o que está acontecendo do outro lado, se a pessoa está realmente feliz, se a pessoa está realmente apaixonada, se esqueceu. Esquece isso. Agora é hora de você cuidar da sua cabeça, você cuidar das suas emoções, olhar para frente, se reerguer, se levantar, retomar a sua vida, porque acredite, existe vida depois da dor. E é uma vida muito boa. E muitas vezes bem melhor. Então, olhe para você. Eu espero ter ajudado. Se vocês gostaram dessa história, desse vídeo, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal, deixe seu comentário para que a gente possa também ajudar a Ana, né, de certa forma, trazendo uma palavra de consolo, uma palavra de acolhimento. Até semana que vem. Tchau, tchau.